Seja muito bem-vindo ao canal Vinde Espírito Santo, onde buscamos aprofundar nossa fé, alimentar nossa espiritualidade e crescer no amor a Deus e à Igreja. No vídeo de hoje, quero compartilhar com você as razões pelas quais sou católico e o que faz da fé católica um tesouro inestimável para a minha vida. Vamos juntos meditar e compreender mais sobre essa belíssima caminhada de fé. Por que sou católico? Ser católico é uma escolha fundamentada na fé em Jesus Cristo, em Sua palavra e nos ensinamentos que Ele deixou para a Igreja. Aprofundar-se na razão pela qual sou católico envolve reconhecer a plenitude da verdade revelada por Deus e vivida por meio da Igreja Católica. Abaixo, apresento as razões pelas quais sou católico, fundamentadas nas Escrituras Sagradas e na tradição da Igreja. 1. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. A primeira razão para ser católico é que a Igreja Católica é a Igreja fundada por Jesus Cristo. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa de Cristo garante que a Igreja Católica, que tem São Pedro como seu primeiro Papa, é a Igreja verdadeira e indestrutível. Jesus confiou a Pedro e seus sucessores a responsabilidade de guiar a Igreja, e os Papas são considerados os sucessores de Pedro. Em João 14, versículo 16 a 17, Jesus promete enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos em toda a verdade. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Este Espírito Santo é enviado à Igreja para guiá-la e ensiná-la, o que confirma a assistência divina à Igreja Católica até os dias de hoje. 2. A autoridade e o magistério da Igreja. Uma das razões que me leva a ser católico é o fato de que a Igreja Católica possui uma autoridade legítima para interpretar as Escrituras Sagradas e para ensinar com fidelidade o que Cristo revelou. Jesus prometeu aos seus apóstolos que estariam acompanhados do Espírito Santo para ensinar a verdade, João 16, versículo 13. Em Mateus 28, versículo 19 a 20, ele comissionou os apóstolos a ensinar todas as nações, dizendo: Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A Igreja Católica, sob a direção do Papa e dos bispos em comunhão com ele, continua a missão de ensinar e transmitir os ensinamentos de Cristo de maneira fiel e infalível. Em 1 Timóteo 3, versículo 15, São Paulo escreve que a Igreja é a coluna e o firme fundamento da verdade. A Igreja Católica é, portanto, a guardiã da verdade divina, que nos é transmitida por meio da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. O magistério da Igreja, que é a autoridade ensinadora da Igreja, garante que os ensinamentos de Cristo sejam preservados sem erro. 3. A Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. A Eucaristia é um dos maiores dons que a Igreja Católica oferece aos seus fiéis. Em João 6, versículos 53 a 58, Jesus afirma: em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, Jesus se refere ao sacramento da Eucaristia, onde ele se torna verdadeiramente presente no pão e no vinho consagrados. Como católico, acredito que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, e que, ao recebê-la, estou me unindo a Ele de uma forma profunda e espiritual. Além disso, a Eucaristia é um ato de sacrifício. Em Lucas 22, versículo 19 a 20, durante a última ceia, Jesus institui a Eucaristia dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Assim, o sacrifício de Cristo na cruz se torna presente em cada celebração da Santa Missa, e isso é central na minha vida como católico.
4. A Virgem Maria e os Santos. A Igreja Católica venera a Virgem Maria como Mãe de Deus, conforme o ensinamento de Lucas 1 versículo 43, quando Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: De onde me provém que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como católico, acredito que Maria tem um papel especial na intercessão por nós junto a Deus, e que ela é um modelo de fé e obediência. Além disso, os santos, que são modelos de vida cristã, são honrados na Igreja Católica. Em Hebreus 12, versículo 1, São Paulo nos chama a olhar para os santos como exemplo. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Igreja Católica ensina que podemos pedir a intercessão dos santos, pois eles estão na presença de Deus e podem interceder por nós. 5. Os sacramentos, canais de graça. A Igreja Católica possui 7 sacramentos que nos ajudam a crescer na graça e na santidade. Eles são sinais visíveis da graça invisível de Deus. Como católico, acredito que os sacramentos são essenciais para minha vida espiritual e para meu relacionamento com Deus. Batismo, João 3, versículo 5, o sacramento que nos dá a nova vida em Cristo. Confirmação, Atos 8, versículo 14 a 17, o sacramento que nos fortalece com o Espírito Santo. Eucaristia, Mateus 26, versículo 26 a 28, o sacramento do corpo e sangue de Cristo. Penitência, confissão, João 20, versículo 22 a 23, o sacramento da reconciliação com Deus. Unção dos enfermos, Tiago 5, versículo 14 a 15, o sacramento da cura espiritual e física. Ordem, 1 Timóteo 4, versículo 14, o sacramento que confere o sacerdócio. Matrimônio, Mateus 19, versículo 4 a 6, o sacramento que une homem e mulher em Cristo. Cada um desses sacramentos tem um papel fundamental na minha vida espiritual, pois são meios pelos quais recebo a graça de Deus e sou fortalecido para viver a fé cristã de maneira mais plena. 6. A tradição e a Sagrada Escritura. Como católico, acredito que a Bíblia não deve ser interpretada isoladamente, mas em unidade com a tradição da Igreja. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, São Paulo escreve: Assim, irmãos, estai firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A Igreja Católica sempre afirmou que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são ambas fontes de revelação divina, e ambas devem ser respeitadas e compreendidas como uma única fonte de verdade. A Igreja Católica, por meio do magistério, garante que a interpretação da Bíblia seja fiel à tradição apostólica, para que a verdade não se perca com o tempo. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, reafirma que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são as duas fontes da revelação, e ambas são necessárias para uma compreensão completa da verdade divina. 7. A esperança na vida eterna. Finalmente, sou católico porque a fé católica me dá uma esperança segura na vida eterna. Em João 14, versículo 2 a 3, Jesus promete: Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. A Igreja Católica ensina que, através de Cristo, temos a promessa da vida eterna com Deus, um dom maravilhoso que é a finalidade de nossa jornada cristã. Conclusão. Em resumo, sou católico porque acredito que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, fundada sobre a rocha de São Pedro, e que ela é a guardiã da verdadeira fé. Sou católico porque a Eucaristia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, porque a tradição e a Sagrada Escritura nos ensinam a verdade de forma completa, porque os sacramentos são canais de graça, e porque a Igreja me dá uma esperança segura na vida eterna. Através da Igreja Católica, encontro o caminho de salvação, que é Jesus Cristo, e em sua Igreja encontro a plenitude da verdade e da graça. Tenha uma abençoada noite, paz e bem.
Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração e ajudado a fortalecer sua fé. Se você sentiu que este conteúdo foi edificante, compartilhe com seus amigos e familiares para que também possam refletir sobre a beleza de ser católico. Deixe seu comentário, seu like, e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Que o Senhor derrame sobre você e sua família as suas mais ricas bênçãos. Que o Espírito Santo continue guiando sua vida e fortalecendo sua caminhada na fé. Abençoado seja o seu dia, sua noite e todos os seus projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Nos vemos no próximo vídeo.